também, mas a base dele está sempre linear. Então, o que importa é que ele está fazendo uma série de processos aqui e a base dele segue sendo linear. Eu coloquei isso só porque tem esse cara aqui, que é o LLT, que é o Loop Transform. Esse cara é muito importante. Você está vendo que ele atua mais ou menos parecido ali onde o Yedlin estava propondo que a gente trabalhasse, que é lá antes da transformação para display. É legal você trabalhar aí. No entanto, é legal trabalhar ali em lógica de cena. O Yedlin tem o método dele e ele vende o software dele bem caro. Mas existe um processo que é gratuito, que tem embutido no DaVinci Resolve, que é o ACES. E ele me faz trabalhar do jeito que para mim é melhor, porque eu trabalho em lógica de cena e faço a mesma coisa, conforme eu quero. Por isso que eu coloquei aqui o círculo das cores do Goethe, que é um clássico sobre toda essa ideia de teoria da cor. Então eu vou fazer o meu loop transform, a criação do loop, aqui em ACES. Né? Eu era muito reticente com o ACES até a geração anterior, o ACES 1.3. Ele tinha uma série de problemas de renderização, ou seja, de reprodução das cores. Ele funcionava numa lógica RGB, e lógica RGB é um problema, porque eu necessariamente tenho que trabalhar naquela lógica que eu estava falando ali. E é complicado você trabalhar numa lógica aditiva simples, onde as cores são feitas só por códigos RGB. Então ele adotou uma lógica, o ACES, para fazer o cálculo das cores, que é uma lógica HSL. Ou seja, eu não trabalho mais com uma lógica simplesmente RGB, eu trabalho com uma lógica que eu oponho matiz de cor, saturação e luminância. Então eu vou ter um código para matiz, um código para luminância e um código para saturação. Então isso vai fazer com que eu tenha muito mais possibilidades de criação de cores que o sistema aditivo simples, RGB, não me permitiria. Então também tem essa vantagem. Então o ACES 1.3 não tinha essa vantagem, o ACES 2.0 me apresenta essa vantagem. E isso é esse ano, a gente está falando do ACES 2.0, foi implementado no DaVinci Resolve nesse ano de 2025. Então isso aqui é bem novo, eu estou falando de uma coisa que é super nova. Tá. Quanto tempo eu tenho, gente? 20 minutos. Ah, maravilha! Aí sim. Vou colocar aqui no meu chance. Então, só para eu falar um pouco do método que eu estou fazendo. Então, esse é um projeto de DaVinci Resolve que ele está setado para fazer o gerenciamento em ACES. Então, tudo aquilo que eu mostrei naquele gráfico, ele está fazendo no plano de fundo. Tá? Então, essa aqui é uma imagem feita por uma Alexa 35. E essa aqui é uma imagem feita por um negativo. É uma película. Ela é feita por um Vision 3 da Kodak. 55207, se não me engano. O código da película. Então, o que tem? A gente tem dois color checkers feitos são padrões de cor, que é um padrão, todo mundo sabe, é a mesma carta de cor, do mesmo fabricante, inclusive, das duas da X-White. E aí, o que eu poderia fazer simplesmente? Numa lógica RGB, eu vou fazer um LUT simples. Eu vou ter que fazer bater num vector scope, né? Quem conhece um pouquinho sabe como funciona o vector scope, não vai dar tempo de eu explicar a leitura do vector scope, mas eu poderia pegar no vector scope e eu colocar aqui, eu vou ligar um vector scope para vocês verem. Só para vocês verem o vector scope. Vou tentar me explicar. Eu não me aguento. Aqui, ó, o vector scope. E vou destacar ele. Então, olha só. Aqui é o vector scope do Kodak. E aqui é o vector scope da Alexa. Opa! Join Network, não. Então, aqui são os dois vector scopes sobrepostos. Eles estão sobrepostos. Então,
Então, esses pontinhos vão dizer onde estão as cores, num mapa de cores, né? Onde fora, estou explicando mal de professor. A parte de fora é o matiz, o círculo das cores, essa parte externa. Então ali, ó, o vermelho, tá R, aqui tá magenta, azul, ciano, verde e amarelo. E essa linha do meio são os tons de pele. Quanto mais ao centro, menos saturado, mais para fora do centro é mais saturado. Então, essas bolinhas, elas deveriam cair juntas, mas não caem. A gente vê que tem 2 laranjados, tem 2 vermelhos, tem 2 magentas, tem um monte de azul, tem um monte de verde, tem um monte de amarelo, né? E os tons de pele estão caindo em lugares de saturação diferente. Os quadradinhos de tom de pele são os 2 primeiros lá em cima, depois tem os azuis mais próximos de azul do céu, verde de mata, coisa e tal. E essa linha, a segunda linha de baixo para cima, RGB e amarelo, magenta e ciano. E depois escala de cinza, né? Então eu tenho um padrão de cor que representa muitas cores do mundo que são muito importantes para a gente. Então eu poderia simplesmente pegar aquele tom de pele, selecionar ele e fazer ele chegar no outro. Pegar aquele tom de azul e fazer chegar no outro. E aí eu teria mais ou menos as cores. E é isso mais ou menos que acontece. Quando você faz assim, um loot de emulação de película, é mais ou menos isso que acontece. Você não precisa de um grande... Você pode baixar o Vision 3 e alguém que fez um color check do Vision 3 e alguém que filmou alguma coisa com uma Alexa, inclusive esse aqui são os próprios imagens dos sample footage da própria ARRI, que eu achei lá no site da ARRI. E aí, eu peguei propositalmente isso. Eu poderia ter pegado, quem me conhece sabe que eu testo exaustivamente equipamento. Eu tenho toneladas de color checkers na minha casa, filmadas. Mas eu quis pegar coisas que estão disponíveis para vocês. Opa! O meu computador que entrou em descanso. Eu falo muito, aí acontece isso. Para mim voltou aqui. Agora voltou. Então eu poderia fazer isso. No entanto, se eu faço isso, eu não consigo fazer aquilo que eu estava falando, porque as coisas vão acontecer de maneiras desencontradas. Porque eu vou colocar aquele tom de azul. Mas se eu tivesse um azul um pouco mais escuro, ele não ia se comportar da mesma maneira. Porque as cores não se comportam de maneira igual, porque a lógica de formação de cores foi outra. Então, e eu tenho mais um problema, que um LUT comum, ele funciona como uma matriz RGB. Eu só consigo mudar valores RGB, tipo valores de azul. X vai virar, no LUT, vai virar um valor de RGB Y. Um valor de vermelho qualquer vai virar um outro valor de vermelho. Então, eu não consigo mexer em nenhuma ferramenta para fazer um LUT que trabalhe numa lógica HSL, por exemplo, porque eu estaria numa outra lógica. Então, isso é muito mais complicado. Então, eu tenho ferramentas para fazer isso. Então, eu vou falar só rapidamente dessas ferramentas. Quando eu fiz, olha só, vamos ver. Aqui eu estou usando só ferramentas nesse Node aqui, só ferramentas que eu consigo emular num LUT. Mesmo num LMT, tá? Não estou só aqui também funciona. Então, olha como chegou o VectorScope bem mais próximo. Mais próximo. Tá? E aqui eu fiz adaptações que não são possíveis em LUT, nem no LMT. Está bem próximo, né? Vamos combinar. Então, se eu fizer isso, quando eu tiver esse plano da Alexa, eu vou ter esse final, esse loop final, que seria mais próximo possível disso aqui, dessas cores. E aí eu estou emulando a película. Eu não precisaria emular a película. Eu não sou super fã dessas ideias de emular a película. Estou usando isso porque é um processo didático fácil de entender com as ferramentas que a gente tem no DaVinci Resolve fazer. Eu poderia emular, tentar emular, que eu acho muito mais interessante, as cores do Portinari ou da Tarsila do Amaral. E aí, o que vai acontecer? Eu posso salvar isso como um LUT
e aplicar na minha câmera e usar, e vai tudo bem, vai funcionar mais ou menos. Mas para funcionar mesmo, eu precisaria trabalhar em lógica linear em ACES. Hoje, eu acho que no futuro, eu espero que no futuro, as câmeras caminhem para trabalhar tudo linear. Isso seria a coisa mais linda, porque eu poderia fazer esse LUT e ele ia funcionar muito bem em qualquer câmera, porque todo mundo trabalhando em lógica linear fotométrica. Não é o que acontece hoje e nem num futuro próximo que eu consiga pensar, nos próximos 10 anos eu estou falando. Então hoje, a única ferramenta que eu tenho para eu trabalhar, fazer esse tipo de transformação e ter certeza que ele vai funcionar bem no set é trabalhando em ACES. Né? O ACES tem várias vantagens, uma delas é essa. Poderia falar também dos processos de pós-produção, que eu consigo unificar, todo mundo está, por exemplo, VFX trabalhando em ACES, a cor trabalhando em ACES, diferentes processos de VFX, inclusive, pode trabalhar. Eu tenho 5 câmeras diferentes num projeto, um drone, uma câmera que está dentro do carro, uma câmera sei lá o quê, todo mundo vai falar em ACES. E essas brincadeiras que eu faço, eu fiz o estudo na Alexa, mas se eu pegar e transformar elas para, vou mostrar aqui para vocês, nesses meus 5 minutinhos. Ai, fechou o projeto. Fotos da Paraíba. Ó, aqui eu peguei aquelas cores que eu fiz lá na Alexa e apliquei numa foto fotografia still que eu fiz com um R5 Mark II da Canon e apliquei aquelas cores em ACES e funciona. Tá tudo certo? Ou seja, aquela correção de cor que eu fiz vai funcionar para qualquer coisa, para qualquer câmera, para qualquer coisa que você fizer, qualquer processo de VFX. Não é lindo isso? Acho que é maravilhoso. Não tem que me preocupar em ficar câmera X, Y, ciência de cor da Arri, da Canon, né, qualquer coisa. Não, as coisas vão funcionar, porque as coisas estão em ACES. Eu estou fazendo em ACES. Né? Então essa é uma vantagem grande. Agora, a gente tem uma questão. As câmeras não estão prontas para eu simplesmente jogar um LNT, que é o Loop Transform Function do ACES, na câmera. Seria lindo se pudesse. Eu acho que isso é uma possibilidade de implementação mais próxima, num futuro não tão longínquo, que as câmeras passem a entender os LNTs da ACES, agora depois do ACES 2.0, que provavelmente vai popularizar um pouco o ACES, porque ele ficou melhor, mais fácil de usar, simplificaram o jeito de comunicar. Então, esse eu acho um processo de implementação para a indústria possível. Implementar LNT dentro das câmeras, isso poderia ser possível. Assim como aceita LUT, aceitar LNT. Isso não existe hoje. Hoje a única forma é eu ter o JT no set. Né? Então, eu tenho que ter um JT, porque daí eu pego de câmera, o JT gerencia isso no carrinho, ele vai pegar no carrinho e gerenciar, botar o LNT, aí todo mundo está monitorando com o look que eu fiz funcionar lá, esse look, aqui no caso, emulando um Kodak Vision 3. Todo mundo vai visualizar o Kodak Vision 3 emulado no monitor. Está funcionando em lógica fotométrica, ou seja, ele vai funcionar bem com o filme, que nas baixas funciona de uma maneira, nas altas funciona de outra maneira, vai emular o filme de maneira mais completa e tudo vai ficar muito bonito. E os processos de VFX vão usar o mesmo LNT, vai todo mundo falar a mesma língua e a gente vai fazer um filme lindo que a gente monitorou no set bonitinho, conforme o look que a gente criou lá no começo. Ufa, é isso. Quantos minutos? Eu, a Jussara e a Fernanda, a gente está criando um novo empreendimento agora entre as coisas que a gente está pensando. Tem um pé muito forte na parte de formação. Muitos que estão aqui já foram nossos alunos. A gente também está colocando no mercado o serviço de JT, GNA e correção de cor, coordenação de pós-produção. A gente vai, em breve, fazer um lançamento das 7 cores, aí vocês vão ficar sabendo tudo em ACES.
E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, agora é a hora desses minutinhos que a gente tem. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Levantei a mão? Não? Lá? Aqui. Aqui? Eu não moro não, gente. Quando as câmeras chegarem nesse nível de aceitarem terem essa capacidade de gerenciar as cores, todas as câmeras vão basicamente oferecer um gerenciamento de cor personalizável pelo fotógrafo, pelo diretor de fotografia e não mais pelas câmeras, é isso que eu entendi? Não, assim, o desenvolvimento do look, em geral, você vai fazer, os diretores de fotografia vão sentar para fazer junto com os coloristas. Você vai sentar com o colorista e vai fazer um look qualquer. Isso eu acredito que sempre será assim, porque é legal, a não ser que você compre ou use uma solução pré-empacotada, né? pré-feita. Você compra por exemplo, o software do Yedlin, né? Você pode comprar o software do Yedlin que vai ter lá o Vision 3 e você compra e usa em esses. Poderia ser assim, né? Isso eu acho que sempre vai ser assim porque tem a ver com o desenvolvimento. Eu não acho que todo o diretor de fotografia tem que entender de cor, de color, de DaVinci como eu entendo, porque esse é a minha história, o meu processo. Eu não acho isso. Eu acho que cada um é cada um e cada um tem seus processos e eu acho que você pode e deve contar com um colorista e desenvolver esse look junto com o colorista, junto com o dia a dia, né? Então, eu acho que isso é importante, desenvolver esse look do jeito que você acha, né? Com quem entenda. A ARRI tinha um aplicativozinho de criação de look para as Alexas antigas. Depois eles começaram a aceitar os looks feitos por Lute.cube que você faz no DaVinci. E aí eles não têm mais isso, eles estão desenvolvendo outras ferramentas nessa linha de raciocínio, né? A Canon tinha nas câmeras de estilo, tem ainda, um aplicativozinho que esse funciona em lógica linear, é bem interessante, para você criar picture profile. Só que ele é muito feito para o fotógrafo, estilo usar. Então ele não tem ferramentas muito profissionais de pós-produção para você chegar nesse nível de sofisticação ao fazer esse look. E ele não funciona nas câmeras da linha de cinema, ele é feito para as câmeras fotográficas. Porque as câmeras de cinema usaram a mesma lógica, eles aceitam o ponto cube que você exporta do DaVinci, como Lute, que é bem bom, assim, tem certas limitações, mas é bem bom até. Agora, não é em lógica fotométrica, essa é a questão, né? E não conversa com os processos de pós da mesma maneira. Então, ainda não chegamos lá, mas eu acho legal você poder sempre, e eu acho que sempre para o futuro também, poder contar com o colorista, né? Enfim, com o direitinho. Eu tenho uma pergunta aqui. Opa! Para quem está começando agora na fotografia e na coloração, você tem alguma dica por onde aprender essas coisas para chegar nesse nível de sofisticação? Tem, eu acho que tem que estudar cursos, né? Tem uma série de cursos muito bons de color hoje. A gente acabou de fazer uma bateria de cursos que alguns de vocês aqui fizeram, né? O pessoal fez ali e tal, tem o pessoal que fez. E eu acho que isso é legal e importante, se formar. Online hoje tem o Avimakers, tem uma formação de direção de fotografia minha lá, que vocês poderiam fazer. Tem os cursos do Bruno Baltarejo, que também é super nosso parceiro, trabalhando junto com a gente também. Então, eu acho que hoje talvez o Bruno seja uma das grandes referências, né, o Balta, de DaVinci Resolve, de Color no Brasil. Então, aconselho procurar os cursos do Bruno Baltarejo, que você vai ter um material de referência. Assim. Obrigado. Let's. Quantos presets de color você tem pronto?
Cara, ótima pergunta, Flex. Quantos presets de cor eu tenho? Eu espero que só um. Em ACES. Tá, tudo vai funcionar. Entendeu? Agora, se não tiver em ACES, talvez eu tenha que fazer mais. Porque eu sei que nas noturnas, como eu trabalho muito sub, o LUT não vai funcionar da mesma maneira. Então, aquele LUT que funciona para o dia de sol, talvez eu tenha que adaptar ele. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, é muito comum num projeto, eu não gosto muito de fazer isso, mas é muito comum num projeto eu ter um LUT para as externas dia, um LUT para as externas dia, um LUT para as internas dia, um LUT para as internas noite e um LUT para as externas noite. Então, eu trabalho pelo menos com 4. E ainda tem coisas do tipo assim, eu vou fazer uma noite americana. Então, eu crio LUTs para a noite americana. Aí eu tenho, por exemplo, eu gosto, se eu estou num setup que não é ACES, eu tenho, por exemplo, e não tenho JT, eu sempre vou carregar um LUT de subexposição, com -1 e -2 stops. Porque isso vai fazer com que, às vezes, eu quero subexpor sem ter que subexpor na câmera mesmo. Eu quero deixar a imagem mais escura, mas eu não quero, porque dependendo do nível de escuridão que eu chegar em subexposição na câmera, isso vai fazer com que eu chegue muito próximo das zonas onde tem mais ruído na câmera. Então, para eu proteger esse meu sinal, às vezes eu uso um LUT de subexposição. Quando eu tenho o JT no set, o JT pode simplesmente criar um CBL, que é uma correção de cor que você faz no set, e todo mundo vai ver a imagem mais escura que ele faz ali, e aquilo entra como um metadado que o colorista vai abrir lá na pós depois como um nomezinho do DaVinci. Então, isso protege a minha imagem. Então faz com que, se eu tenho um JT, eu consigo trabalhar em ACES e fazer essas manipulações sem ter que ter uma biblioteca de LUTs e coisa e tal, imputar um LUT diferente para fazer o troço funcionar. A vida fica muito mais simples e ágil no set, assim, né? Essa é uma das grandes vantagens de eu trabalhar com JT no set. Aqui tem mais uma perguntinha. Fui aluno do seu curso, na verdade. Legal. A minha pergunta, na verdade, é: você tinha dito que no ACES eles estavam trabalhando de uma forma em HDCL, uma forma para se tornar mais próximo, que seria adaptar as coisas na cena. Isso. E na cena, você mexer na luz, porque você vai mudar a saturação da imagem. Falando em termos de pós, a gente sempre busca mexer em saturação, mas a saturação subtrativa, a saturação é mais escura. Exato. Assim, as ferramentas nativas estão fazendo uma saturação dessa forma, porque até hoje eu uso plugin para fazer uma saturação. Ótima Vocês pergunta. não precisam. Não precisa. O DaVinci, na versão acho que 19 ou 20, nessas últimas versões, ele está na 20, ponto qualquer coisa agora. Ele implementou uma daquelas ferramentas na aba que chama Field Loop Creator. Essa ferramenta é bastante interessante, ela é simples, ela não tem assim, 500 mil opções, mas ela tem lá em cima alguns presets de um filme genérico, não é assim, imitar o Vision 3, não tem isso. Ela tem filmes que ela inventou, que a Blackmagic inventou, porque acho que até por umas questões de patente mesmo, né? Você teria que pagar, né, royalty para Kodak, sei lá. Então, eles criaram esses filmes, mas você pode desabilitar isso. E aí, ela tem uma função muito interessante que você pode ter um botãozinho que você faz que o resultado dela seja compatível com um LUT ou com um LNT. Então, ela limita um pouco a ferramenta, mas faz com que tudo que você fizer ali seja possível de ser interpretado depois como um LNT ou como um LUT. Então, isso já é genial. E depois que ela tem algumas ferramentas, entre elas, ela tem uma inversão que você pode fazer entre a forma da saturação das cores. Então, você pode aumentar a resposta de saturação subtrativa e diminuir a resposta de richness, que seria algo próximo de uma saturação. Você pode fazer isso. E depois você pode ir lá nas primárias e diminuir mesmo a saturação simples. Então, jogando com essas três coisas, a saturação das primárias, o richness e a saturação subtrativa, aumentando a saturação subtrativa, você consegue fazer as coisas se comportarem um pouco mais
numa lógica subtrativa. Isso é um negócio que eu fiz aqui também. Foi a primeira coisa que eu fiz nesse loop. Foi inverter a ordem da forma como as cores são misturadas, via esse método. E depois eu fui aproximando ao máximo com os mixers de cor mesmo, para chegar naquele vector scope mais parecido. Fui no limite disso. Aí, quando não deu mais, aí eu preciso fazer correções secundárias. Essas correções secundárias já são de pós mesmo. Aí eu não tenho mais como fazer para visualizar no set. Mas aquilo que vocês viram, tudo, por exemplo, que funcionou para Canon, foi só essas ferramentas que funcionam como LUT. Te respondo? De uma forma sem plugin chegar nessa situação. Exato. Antes tinha formas de você fazer isso. Mas aí você precisava ser um cientista de cor para fazer, como o Yevgeny. Porque você tem como simular todas essas coisas, mudando, invertendo, brincando com os modelos de cor. Por exemplo, quando você inverte de RGB para HSL, você está fazendo um outro modelo de matemática das cores. Então, quando você inverte esses modelos, você consegue, no cruzamento do modelo, criar cores em sistemas novos. Só que isso é bem complicado de fazer. O Yevgeny, por exemplo, faz isso em tela preta, sabe, em código, digitando código. Não aconselho, não faz sentido a gente aprender isso para poder ser fotógrafo. Então, hoje tem as ferramentas do DaVinci que estão loucas, de boa, e dá para chegar numa sala bem boa. Alguém mais? Peraí. Não pode fazer pergunta, mas passou da pergunta. Mentira, pelo amor de Deus. Bom dia. Nessa parte que você falou da saturação subjetiva, né? Nessa parte do richness, a operação matemática que ela faz, ela vai ser uma multiplicação em cima da saturação primária, já por isso que você precisa diminuir ela para não estourar tanto depois? É um cálculo em cima desse? Ou é um cálculo diferente? Ai, meus deuses. Não sei dizer exatamente. Assim, tem a matemática do DaVinci Resolve, que vai construir essa ferramenta. E ela vai jogar com isso que eu falei, com inversões de modelos matemáticos de formação das cores. Por exemplo, o modelo HSL e o modelo RGB, que são dois modelos de formação de cor. Ele vai jogar com isso para depois criar um LUT simples, que é uma matriz simples. O LUT sempre vai ser uma matriz simples. Ele vai ter 33 pontos de uma curva e vai fazer, no ponto A, você vai virar outro ponto. No ponto B, você vai virar outro valor. No ponto C, você vai virar outro valor. É uma matemática mais simples. Então, a dificuldade é você primeiro criar o sistema de cores e depois você vai recriar uma curva onde as cores vão funcionar de uma determinada maneira, por um LUT. Dentro do DaVinci, o DaVinci está usando a matemática do DaVinci, e quando você implementa o gerenciamento de cores do ACES, o ACES se sobrepõe, e aí você passa a usar a matemática do ACES. Então, o que eu proponho é que você use a matemática do ACES para fazer todos esses cálculos. Porque daí as ferramentas vão calcular tudo em linear. E aí vai ser tudo em lógica fotométrica. É só isso. Mas não sei se eu respondo exatamente a pergunta. Tá. Mas eu não sou matemático, eu sou de humanas. Eu falei que ela não deveria fazer a pergunta. Mas se você tem essa curiosidade, eu incentivo muito você a estudar esse tipo de coisa, porque você vai ter capacidade, com essa dúvida que você tem, de criar soluções que eu não tenho. Então eu realmente acho que você devia investir. E recorrer de fontes. O Yevgeny. Leia o Yevgeny. Ele tem tipo artigo dele? Tem o site dele, procura lá e tem várias coisas. É o site tudo que Tem. você referenciou tá lá. Dele. Isso, tá lá. Gente. É isso, senhoras e senhores, uma salva de palmas, João Cachorro.